Oi, irmã. Deus abençoa. Tá bonito. Amém. É o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós iniciamos a primeira aula falando da definição de quem é o Espírito Santo. E nós dissemos que o Espírito Santo ele é Deus. Nós falamos que Deus é uno, mas são três pessoas distintas. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Eu vou enfatizar porque é de suma importância isso ficar claro para que nunca mais haja nenhum resquício de dúvida quanto a isso. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é o poder de Deus, não, ele é Deus. Amém? Amém. Ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos atributos de Deus Pai e de Deus Filho. É assim que nós cremos. O Espírito Santo esteve no princípio, quando Deus criou todas as coisas, pairando sobre a terra sem forma e vazia e gerando vida. Depois nós vemos o Espírito Santo no decorrer de todo o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, se revelando, se manifestando, e em especial depois, quando Israel é estabelecido como nação, você vai vê-lo sobre três classes de pessoas, que é o profeta, o sacerdote e o rei, e sobre os juízes. Então, só para ficar clara essa nossa definição aí. Isso foi a nossa primeira aula. A nossa segunda aula, eu trouxe um versículo que é bastante mal interpretado. Vocês recordam? Que é: a letra mata, mas o espírito vivifica. E inúmeras vezes eu ouvi algumas pessoas fazendo uma interpretação equivocada deste versículo, né? Mas na segunda aula, eu quis falar a respeito de que o Espírito Santo ele veio substituir a lei mosaica. E então eu havia dito que a lei é santa, justa, a lei é perfeita, a lei revela o caráter, a glória de Deus. A lei é sublime. Porém, eu sou pecador. O homem é pecador, a natureza do homem é caída e corrompida. Por isso, a lei é incapaz de salvar o homem. A lei, ela consegue levar o homem até um determinado limite, porque embora ela exija a circuncisão do prepúcio, a lei não circuncida o coração. Ela não transforma de dentro para fora. Vamos pegar um texto e vamos deixar um pouco mais clara essa questão. Vamos lá para 2 Coríntios 3:6. Tudo bem? Yasmin, pega a sua filha. Michel. O qual nos habitou para sermos ministros da nova aliança. Nova letra. Todos encontraram? Amém.
O versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos um pouquinho mais para baixo, lá no versículo 6, vamos direto. É capítulo 3, versículo 6, né, pastor? Isso. Tá, eu já achei. Quer que eu leio? Pode ler. Lê, vem do 4, ó. Do 4? Isso. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Continua? Não, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Efésios 2, do 13 ao 19. Eu vou ler lá. Efésios 2. Tá um pouquinho para frente aí, um livro para frente aí, Gálatas e Efésios. Efésios 2? Isso, do 13 ao 19. Aqui está o esclarecimento que eu quero passar. Efésios 2. Vou ler para nós ganharmos tempo, tudo bem? Amém. Amém. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus. O texto vai dizer que nós estávamos longe de Deus. Nós éramos filhos da ira, eleitos de maldição, estávamos debaixo de condenação, pecadores, e que não havia como nós nos aproximarmos dele. Israel tinha a lei, que é santa, mas a lei não o santificava de dentro para fora. Por isso se fazia necessário que um animal fosse morto no lugar do pecador.
E o pecador então transferia o seu pecado para aquele animal, o animal era degolado, o sangue aspergido no altar, e ele então descia perdoado. Contudo, aquele sangue não tinha o poder de erradicar o domínio do pecado no coração do homem. Então, a aliança mosaica, ela tinha um rio de sangue que fluía constantemente do altar do holocausto e que nunca cessava. Porque a lei não podia, em hipótese alguma, circuncidar o coração. Não havia como a lei fazer isso. E aí a gente vai ter a promessa que Deus faz por meio do profeta Jeremias, dizendo que ele nos daria um coração de carne no lugar de um coração de pedra e que escreveria em nossos corações a sua lei. A lei de Deus, ela serviu de aio, de pedagogo para nos levar até Cristo Jesus. Quando Cristo vem, ele então vem debaixo da lei. Os evangelhos, o Novo Testamento, na realidade, ele se inicia na morte e ressurreição de Cristo, se inicia o Novo Testamento, porque até então a Bíblia diz que Cristo veio debaixo da lei, da ordenança da lei. É por isso que tudo que ele vai fazer, ele foi apresentado no templo. Quando ele cura o leproso, ele manda se apresentar ao sacerdote. Quando os procedimentos dele, ele paga o imposto do templo. Ele diz para os discípulos, enquanto eles estão nessa condição debaixo da lei mosaica, porque primeiro ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, ele cumpre a lei. Só que ele vai se entregar, ele vai entregar o próprio corpo. Ele cumpre toda a lei e ele vai ser crucificado. Quando ele é crucificado, ele se oferece como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue dele jorra para a eternidade. Acabou. É cabal. Está consumado. O sacrifício é definitivo. Já não existe mais a necessidade de se apresentar nenhum outro sacrifício diante de Deus para que nós sejamos aceitos no Santo dos Santos. Então, essa é a questão que eu quis enfatizar na aula passada. Aí eu falei do Pentecostes. E hoje eu vou falar um pouco mais a respeito dos dons e do dia de Pentecostes. Então vamos para Atos 1. Tava aí em cima da sua cama. Quer levar ela para passear? Só para deixar claro uma coisa, gente. Quando a Bíblia diz a letra mata e o Espírito vivifica, essa letra que mata não tem nada a ver com teologia, viu? Não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Não tem nada a ver com o fato de você estudar, de você procurar conhecer o contexto histórico, os fatos históricos, para que você tenha uma visão mais ampla e consiga, de fato, fazer uma interpretação, uma exegese correta do texto, uma interpretação correta do texto. Não tem nada a ver com o fato de que você precisa, como eu lembro que eu falei lá na primeira aula, que nós não estamos à deriva, nesse mar revolto, sendo lançado por todos os lados, por fortes ventos de vãs doutrinas, de vãs filosofias. Não. Lembra que eu disse, nós temos
homens e mulheres que Deus usou no decorrer da história da igreja cristã e que trilharam um caminho, entendeu? Então, nós temos fontes fidedignas onde nós podemos esclarecer nossas dúvidas. Então é importante você mergulhar e estudar. Você precisa saber quem foram aqueles que defenderam a causa do Evangelho, a bandeira de Cristo, que pregaram o reino de Deus. Você precisa saber da tua origem, para que você possa defender com êxito a fé que você possui. Você precisa saber O que você quer? quem foram, o que ocorreu depois da morte dos apóstolos, quem foram os pais da igreja. Precisa estudar e saber o que ocorreu após a morte dos apóstolos, no segundo, no terceiro, no quarto século. Precisa entender da influência grega e filosófica dentro do cristianismo. Existem nomes que são de suma importância, que é preciso estudar. Você precisa saber quem foi Agostinho de Hipona. Você precisa saber qual é a importância de Constantino dentro da história cristã, do imperador. Depois, precisa conhecer um pouco mais da história e ir mergulhando cada vez mais. Você precisa entender o que foi a Reforma Protestante, quem foi Martinho Lutero, quem foi Calvino, quem foi Zwingli. Você precisa conhecer quem foi John Knox. São nomes daqueles que defenderam a fé, que defenderam com a própria vida, que vieram antes de nós e que escreveram tratados teológicos para que hoje nós pudéssemos, tendo muitas vezes dúvida em alguma questão, em alguma doutrina, referente a algum dogma, para a gente poder se apoiar e falar, não, isso aqui já foi dito ontem, então eu tenho aonde buscar luz e clareza para as minhas dúvidas. Então é preciso estudar, porque eu vejo muito crente, tanto pentecostal, em sua maioria, né, são pentecostais e neopentecostais, que usam esse versículo aplica esse versículo de forma equivocada, para dizer, não, a letra mata, então eu vou depender unicamente do Espírito. E não é assim, gente. Porque em nossos dias, nós já temos um cânon estabelecido. Nós já temos as Escrituras. Nós já temos aqueles que traduziram a Bíblia para o alemão, para o inglês, para o espanhol. Nós temos aqueles que fizeram reforma. Então, nós precisamos conhecer, para que a gente não seja seduzido tão facilmente. Quer saber, por exemplo, qual é como é o ministério, qual a diferença do ministério profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Você realmente acredita que um profeta no Novo Testamento, ele tem as mesmas características e o ministério opera da mesma forma que operava no Antigo? Por não saberem discernir, por não entenderem qual o posicionamento de um profeta no Novo Testamento, é que muita gente se permite ser guiado por muita gente que assume o altar, altera o tom de voz, estende o dedo indicador em riste e determina o que as pessoas têm que fazer. E muitas vezes entregando profecias que não provêm de Deus. Então, a letra mata está se referindo à letra a lei mosaica. Lembra que eu falei que quando Moisés desce do Sinai, depois de ter ficado com Deus, ter recebido os mandamentos, quando ele desce, o que o povo estava fazendo no pé do monte? Adorando outro Deus. Sem tumulto, não empurra, estou vendo empurrando. Idolatria, né? Eles haviam se entregado à idolatria. Eles estavam mergulhados no lamaçal do pecado, da idolatria. Moisés se ira ao ver aquela cena
E ele quebra as tábuas da lei e ele diz, então, aqueles que forem de Deus, fiquem do meu lado. E aí a tribo de Levi vem. E a ordem é dada, agora vocês vão matar os seus entes queridos, seus companheiros, seus amigos. E a fio de espada morreram mais ou menos 3.000 pessoas. Lembra que eu fiz o paralelo do Pentecoste? Que quando Pedro faz o discurso dele no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem? Então é só fazendo um paralelo para vocês entenderem que o pacto da lei acabou gerando a morte porque a lei estava enferma pela carne, porque a carne é corrupta. Antigo Testamento é o homem tentando ir a Deus com todas as suas forças, tentando praticar a justiça e se frustrando. Você pega o homem segundo o coração de Deus que cometeu adultério e assassinato, se frustrando, não conseguindo corresponder a essa santidade. O Novo Testamento é Deus vindo até nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cumprindo toda a lei, se entregando no madeiro, se fazendo maldito em nosso lugar, e então ele é sepultado, mas a sepultura não pôde detê-lo porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Vocês lembram de uma fala de Cristo que sempre me emociona, quando ele está conversando com os discípulos e de repente ele diz assim, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim? Vocês recordam dessa fala? Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quem dera esta fosse a maior ambição que nós pudéssemos ter em relação ao Evangelho. É poder dizer, aí vem o príncipe desse mundo. Mas Satanás não tem nada em mim. Eu não devo nada para ele. Tem um outro versículo, me perdoa, só um adendozinho, que quando Filipe diz assim para Jesus mostrar-lhe o Pai, que ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala assim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Quem me dera poder dizer o que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem me dera que a ambição do cristianismo não fosse por política, mas em poder dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Voltando lá para Atos, vamos embora, porque o tempo urge. O capítulo 1, aqui, ó, fiz o primeiro tratado, versículo 1, capítulo 1 de Atos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, aqui é outra questão. Eles estão perguntando quando será restaurado o poder de Israel, o reino a Israel. O versículo 8, mas recebereis virtude, significa poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha no grego é mártir,
não é só alguém que viu um acontecimento. Não, é alguém que está disposto a morrer por uma causa. Essa é a diferença. E foi isso que ocorreram com os primeiros discípulos, não só com os discípulos do Cordeiro, mas com todos os discípulos no primeiro século. Todos não, mas muitos e muitos morreram nas arenas, morreram queimados, morreram a fio de espada, testemunhando a respeito de que Jesus, o Cristo, é o único e verdadeiro Deus e o Messias da nossa salvação. Aí ele vai dizer: sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O reino de Deus, lembra? Primeiramente, Jesus vem para os judeus, por conta do pacto que Deus fez, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés. Mas Deus vai ampliar, porque o papel de Israel era ser luz do mundo. Porque em Abraão o pacto diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Não eram só famílias judias ou judaicas, eram todas. Todas as famílias da terra serão benditas. Por quê? Porque eles deveriam compartilhar os oráculos de Deus, a graça, a misericórdia, os mistérios, a lei, com todos. Mas o que Israel fez? Se colocou debaixo de uma bolha. E aqueles que não pertenciam à sua linhagem física, eles consideravam malditos, como cães. Aí, ele veio primeiro, vai lá, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, mas depois em Samaria. Vocês sabem da relação dos judeus com os samaritanos? Alguém já estudou a respeito da relação? Sabiam que a relação dos judeus e samaritanos é conflituosa por séculos? Por isso que lá em João 4, quando os discípulos veem Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, eles ficam estarrecidos, eles entram em choque, porque eles falam: como é possível? E a própria mulher. E aí no questionamento dela, quando ele diz que tem uma água viva, ela vai dizer: acaso és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Porque com a divisão das tribos se estabeleceu o reino do norte, e Samaria se tornou a capital. E a capital de Judá, Jerusalém. Estão entendendo? E os reinos, tanto o reino do norte e o reino do sul, eles se tornaram inimigos, a ponto de declararem guerra entre si. E os samaritanos, eles se contaminaram com outros povos e depois já não foram mais reconhecidos. E existe um conflito aí de séculos entre eles. Então, olha que interessante. Quando os discípulos recebem poder para ser testemunha, Deus quer que eles vão testemunhar para aqueles que são reconhecidos como inimigos, pessoas que eles odeiam. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo selou você? Você agora tem o meu Espírito fluindo como um rio de águas vivas do teu interior e conduzindo a tua vida, guiando a tua vida? Então vai lá, oferece a outra face para quem te feriu. Eita, Jesus. Declara amor por quem te persegue. Proclama boas novas. Fala a respeito do meu reino. Diz que existe salvação para quem te fez sangrar. E sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
E então, enquanto Jesus dava esta ordem, o texto vai dizer, ó, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, versículo 9 do capítulo 1, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Então Jesus foi assunto aos céus. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus fez a promessa. Se fez a promessa, está garantido. Amém? Amém. Vai acontecer. Ele deu a palavra. Amém? Embora eles tenham recebido a promessa, e a promessa dos lábios do próprio Cristo, eles permaneceram em súplica e em oração. E olha esse versículo 14, a importância dele. Os discípulos estavam em oração, em súplica, clamando a Deus, e entre eles estavam as mulheres e Maria. As mulheres estavam juntos. Deixa eu falar para você, Deus não faz acepção de pessoas. Boa. A gente vai entrar... Pode falar, pastora. Boa, é muito bom complementar com isso, por favor. Sim. Deus não faz acepção de pessoas e as mulheres têm um papel vital, de suma importância no nascimento da igreja e no decorrer da igreja por todas as eras. Aí vamos para o versículo, capítulo 2 de Atos. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual era o lugar? Qual era o lugar? Cenáculo lá. Certo? Eles estavam reunidos em oração. 40 dias Jesus ensinou, eles permaneceram em oração. E aí eles estão lá, clamando, orando. Eles também estão tomados de pavor e medo, porque vocês lembram que quem está perseguindo os discípulos, tanto judeus quanto romanos, mataram o Cristo. Então eles estão ali em clamor, em oração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Jesus foi morto em que data mesmo? Quando foi que Jesus foi morto? O que os judeus comemoravam? Páscoa. Por que ele não pôde permanecer na cruz? Páscoa. Na Páscoa. Amém, glória a Deus. Na Páscoa. Depois vem a festa das semanas, culminando, 50 dias depois da Páscoa, entra Pentecostes, certo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração, súplica, mulheres, Maria, mãe de Jesus. E de repente veio do céu o quê? Um vento. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, veemente, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles estavam reunidos
De repente Deus se manifesta, o Espírito Santo vem sobre eles, eles ouvem um som como de um vento impetuoso, e aí puderam ser vistas línguas repartidas sobre eles, pousaram sobre eles como de fogo. Vocês já viram a manifestação do fogo em outro momento que Deus se revela a alguém? Em que outro momento na história de Israel? Se você... Calma, eu não gosto que empurra. Quando Deus se manifesta para Moisés, né? Se revela a Moisés, amém. Quando Deus se revela a Moisés. Êxodo 3 vai dizer que Moisés está apacentando o rebanho, e aí ele vê uma sarça pegando fogo, porém a sarça não se consumia, ele se aproxima daquela sarça, a sarça não se consome, né? E a hora que à medida que ele se aproxima, então ele ouve uma voz. E a voz diz assim: Moisés, descalça as sandálias dos teus pés, porque o chão em que pisas é sagrado, é terra santa. E aí Deus vai falar com Moisés e vai entregar a Moisés uma missão, que é libertar Israel do jugo de Faraó, dos egípcios. E aí Moisés vai dizer para ele que, mas como que... Quem sou eu, né? O que eu faço? Para onde? Meio que perdido assim. E aí Moisés pega e fala assim: tá, mas quem que eu vou dizer que me enviou? E Deus vai dizer assim, ele vai perguntar o nome de Deus, e Deus vai responder: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou o que sou, te enviou. Eu queria falar com vocês uma coisa que me tocou muito, porque a gente vai estudando, e como eu já falei aqui, gente, eu não tenho nenhum problema de aprender com outros. Eu aprendo tanto com aqueles que deixaram livros escritos e de outros séculos, quanto com pessoas que são da nossa geração, que são contemporâneos meus e que receberam, se dedicaram ao estudo e trouxeram verdades profundas e maravilhosas concernentes ao reino de Deus, à Igreja de Cristo. Então eu estava ouvindo o professor Tassos, pastor Tassos e professor, ele disse assim: nota que Moisés, ele responde, Deus revela o nome e diz assim, ó, eu sou o que eu sou. E aí ele diz assim, Deus falou, você precisa adorar um Deus que é o que ele é e o que ele quiser vir a ser, e não um Deus que você deseja que ele seja. Entenderam? Porque se você adora um Deus que é o que você quer que ele seja, isso não é Deus, é uma projeção da sua mente. E o oposto de idolatria, não, e o oposto de teísmo não é ateísmo, mas é idolatria. Então, assim, Deus tem uma vontade, Deus não é fruto dos nossos desejos. Eu já participei, eu já fui membro de igreja neopentecostal e já ouvi gente dizendo assim, porque Deus tem que fazer, porque eu determino, porque se ele não fizer, ele não é Deus. Eu queria entender de onde saiu isso, gente. Nós estamos falando de um Deus que é soberano, que é onisciente, onipotente, onipresente. Nós falamos de um Deus que não existe limites para a sua soberania. É por isso que o povo questiona muitas vezes. Lá nos 10 mandamentos está escrito, não matarás.
Mas aí no decorrer do Antigo Testamento, Deus diz assim, vai lá e mata todo mundo, mata a mulher, mata a criança, mata o gado, as nações pagãs e idólatras é para matar. Tem povos que Deus diz, vocês vão matar todo mundo. E aí o povo entra em parafuso. Deixa eu falar para vocês uma verdade de suma importância. Não existe limite para a soberania de Deus. Ele dá a vida e ele tira a hora que ele quiser. Em suas mãos está o poder de vida e de morte. Ele é Deus. Ele estabeleceu os céus e a terra e fez o homem do pó da terra. Então ele concedeu, ele tira. Acabou. Esse é o Deus que nós adoramos, que nos deixou as escrituras, os seus mandamentos e nos concedeu o seu Santo Espírito para vir habitar em nós. E o Espírito o Cláudio levantou a mão. O que eu faço? Pastora Por Sheila. nada, professor. É que eu queria falar, tô esperando você. Ah, tá, por favor. O que acontece? Você não é o Cláudio, viu? Eu só tô no do Cláudio. Tá, tudo bem, vai. Professor, você está falando disso, desses ensinamentos, eu só quero que você enfatize, porque eu tenho amigos de igrejas X e o ensino, quando você fala da chave da vida e da morte, para algumas igrejas, principalmente a neopentecostais, eles não ensinam esse total domínio às pessoas de Deus e separam a chave da vida, ok, Deus, a chave da morte, não. E eu tive uma discussão aí com isso, de uma pessoa extremamente a altíssimo nível de uma igreja X, onde ela disse que o poder da morte não pertence a Deus, porque Deus é vida. Então é muito importante você estar colocando esse total domínio, essa clareza para as pessoas aqui, porque a gente vai encontrar com pessoas no decorrer da nossa vida que tem até patente, mas a igreja faz com que a doutrina, os ensinamentos da igreja faz com que ele equipara o domínio de Deus com o domínio do diabo. Então, assim, é muito importante você estar colocando isso, porque é muito sério, tá? Sim, pastor. E te traz exatamente os mesmos exemplos, professor, de Moisés e papapá. E aí bate com você, e aí se você não conhece, se você não entende, você entra em choque térmico e começa a questionar coisas que, por isso que é importante estar colocando isso. Então, pelo que você falou, você já percebe que ele não é, o nível dele não é tão alto assim, na realidade é bem raso. Na verdade, professor, é que o que as pessoas ensinam, a lavagem que se faz é que o eu, né, do meu eu, tudo para mim, o Deus que me serve, o Deus que faz para mim. E sim, é alto, é apóstolo. Então você percebe que a pessoa está num pupituzão e falando um monte de asneira, nesse grau. E estudou na África, estudou fora. Então é muito sério isso que você está falando. Então, é um apóstolo fora do fundamento apostólico, infelizmente. Né? É tão descabível isso, mas é assim, gente. Para poder... Não dá para elucidar essa questão nos mínimos detalhes, porque a gente tem... Acabou a aula falando nisso. Sim, eu entendo. Eu só quis colocar que é Não, aqui eu tomei um susto agora. Mas deixa eu falar uma coisa para a gente poder... não fechar, mas para dar uma luz. Para dar uma luz. É por isso que eu disse da necessidade de você conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia é muito clara quando diz quem é que tem o poder da vida e da morte. Existem os textos, entendeu? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vai encontrar falando do poder, da soberania de Deus. Então, eu teria que sentar com essa pessoa e falar para ela assim, ó, pega sua Bíblia,
E aí dá uma série de versículos para ela e vim trazendo uma explicação sistemática para que ela seja capaz de compreender isso, se ela desejar compreender, porque também tem isso, gente. Tem muito disso. Uma das coisas que acontecem, que a gente precisa atentar, e aqui é muito sério, é a questão da tradição. Exato. Sabe o que o catolicismo fez, e a gente sempre condenou, quanto protestantes, evangélicos, o catolicismo, é dar à tradição uma autoridade acima da palavra, mas é o que muita igreja nos nossos dias fazem. Porque as pessoas dizem assim, eu aprendi assim, tal pastor ensinou assim, a minha igreja sempre ensinou assim, mas Lutero colocou sua vida em risco e foi o ícone de uma reforma para dizer que não interessa quem tenha dito, se as escrituras não corrobora, não diz exatamente isso, então o que essa pessoa diz não tem valor para mim, não é digno de ser tomado como doutrina, como não me serve de nada, porque a autoridade máxima em nossas vidas é a Escritura. Me dá 10 minutos? Me dá 10 minutos? Sim, pastor. Eu quis correr tanto, eu tinha certeza que eu ia. Eu vou ler o texto de... Mas tudo bem, porque eu acredito que nessa questão do grande eu sou o que eu sou, se você conseguir compreender, guardar no íntimo do teu coração essa verdade, que Deus não é quem você quer que Ele seja, Deus é Deus, Senhor, soberano, entendeu? Que nos amou de tal maneira que nos enviou seu filho se entrega, depois é assunto aos céus e nos envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai nos conduzir por todo o caminho, e aí ele vai pegar pescadores, e aí ele vai pegar gente assim, gente difícil, gente de coração ruim, que nem eu e você, e vai transformar em apóstolos, e vai operar maravilhas, a ponto daqueles que são considerados as maiores autoridades religiosas da época ficarem assim estarrecidas. Como pode? Pedro, num momento, nega Cristo, no outro momento, ele prega e 3.000 almas se convertem. Num outro momento, o Sinédrio espanca esses homens e diz assim, olha, vocês estão proibidos de falar desse Jesus. E eles dizem assim, para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Você vai ver esses pescadores saindo pelo Império Romano e virando o império de cabeça para baixo, sendo perseguidos, sendo espancados, sendo encarcerados, perdendo todo bem material que possuem e glorificando a Deus e formando discípulos, e o Espírito caminhando junto com eles por onde eles iam, subjugando demônios, curando leprosos, ressuscitando mortos, restaurando vidas. Pelo amor de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos é concedido para um fim proveitoso. Não vou ler por conta do tempo, mas diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos cativos, a restaurar a visão dos cegos, a colocar em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e a colocar sobre em Sião os que de luto estão uma coroa, ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito Santo não é para a gente ficar fazendo um show pirotécnico, gente. Não é para a gente querer mostrar para quem está do lado que nós somos mais espiritual que o outro. Não é para ficar brigando dentro da igreja por cargo eclesiástico. Pelo amor de Deus.
Porque no reino de Deus, o pastor não é maior que ninguém. A pastora não é maior que ninguém. O bispo não é maior que ninguém. O apóstolo não é maior que ninguém. O mestre não é maior que ninguém. Quem é o maior no reino de Deus, gente? Quem é o maior? O que serve. É o que serve. Então, ainda que nós tenhamos uma patente eclesiástica, mas se nós não estamos servindo, então na realidade, a gente está sendo conduzido pelo ego, pela nossa vaidade. Aí não me interessa se você fala em línguas estranhas ou não. Não me interessa quantas piruetas você dá. Não importa isso, gente. A questão é o seguinte: quantos cativos você foi buscar? Edificação, né? Quantos cativos? Quantos cegos? E aqui eu não estou falando só a questão do cego de nascença ou da cegueira física, mas de cegueira espiritual. Quantos nós conseguimos, apregoando o evangelho, proclamando a palavra de Deus, ungidos, subjugando espíritos malignos e dizendo: olha, o reino de Deus é poder da parte do Espírito. E aí, muitas vezes, nas nossas igrejas, nós temos desonrado o Espírito Santo de Deus e o dom que Ele nos concedeu. Vamos lá encerrar. Romanos não, vou pegar Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Vamos encerrar de forma que Deus possa falar infinitamente mais nos nossos corações. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação é dada a cada um para o que for o que é útil. É útil falar mal dos outros? É útil brigar por conta de cargo? É útil oprimir, querer se impor? É útil? Quem mais que não é útil? Me ajuda. Que não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas só revela o nosso real estado de carnalidade. Vamos lá. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. E como esse dom de discernir espírito é importante em nossos dias, porque qualquer espírito que se manifesta dentro da igreja, as pessoas prontamente o recebem como vindo da parte de Deus, sem questionar absolutamente nada.
E aqui é onde muito falso profeta acaba extorquindo a igreja e arrancando pedaço do osso da ovelha. Discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de língua. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem é que quer? O desejo é de quem? É do Espírito. Não é meu, não. Entendeu? O desejo não é meu, não. Posso até desejar. Mas eu tenho que me quebrantar, me humilhar. E se o Espírito quiser, ele me concede. Ó, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, se nós entendemos isso daqui, acaba as brigas, divisões, esqueci o nome da outra palavra, no nosso meio. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijem-se com ele. Ora, vós sois corpos de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores. Pode ler devagar, depois... professor. Pode ler devagar. Tá. Depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, que é administração, o dom de socorro de exercer misericórdia para com aqueles que necessitam, variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho por demais excelente. Vocês já perceberam que os dons mais importantes, os órgãos mais importantes do corpo a gente não vê? Coração, fígado, rim. Todo mundo quer ser pastor, né? Todo mundo quer ser profeta. Nossa geração tem uma briga por apóstolo que só a graça. Preguiça. Né? 12 mudaram o mundo debaixo da perseguição do Império Romano. Nós não conseguimos. E a gente tem milhares aqui, e o nosso país está mergulhado no caos, na corrupção. Exato. Nosso crescimento de 26% de evangélicos saiu agora o mapa religioso. Então, Nós temos aí, mais de 26 milhões de pessoas evangélicas e a gente não consegue mudar a política. exatamente. Aí você vê, todo mundo quer ser.
né? Porque todo mundo quer ter o olho verde, o olho azul. Fala, Sheila. O avivamento, na verdade, esse avivamento, esse batismo, né, com o Espírito Santo que você está falando, e aí você está levando para esse lado, eu acho importante também, ele traz essas mudanças, porque trouxe. E por que a gente não está conseguindo? Então, assim, é o que você está falando, não está batendo, a conta não está fechando. Então, eu penso que o problema é que as pessoas estão manipulando os dons para benefício próprio. Exato. Essa aula é muito boa, não dá. Não adianta a gente querer resumir ela em 40 minutos. Deixa eu te falar uma coisa. E assim, não dá para também não aprofundar. Nós temos uma sala coesa e inteligente. E aí, quando a gente coloca isso na mesa, para as pessoas entenderem isso, eu gostaria que a gente visse isso aí, pastora. Já vi aqui com o Isaac, a gente consegue manipular. Eu gostaria que você visse a sua agenda, se você consegue fazer mais uma aula para a gente aprofundar em dons espirituais, falar de complementariedade de dons, se um dom de talento natural complementa o talento espiritual, a gente trazer mais a profundidade dos dons espirituais. Dá para você fazer isso para a gente, Leroy? Vamos trabalhar uma data e a gente fecha. Vamos trabalhar uma data. É isso que a gente está falando aqui. Tá bacana, mas a gente sabe que a gente pode aprofundar nisso, né? E essa coisa da manipulação de dons, essa coisa da importância de dons, isso é muito, muito legal. Eu acho que a gente precisa discorrer isso daí. Porque você vê, apóstolos, profetas, mestres, muitos acreditam que se trata de uma hierarquia. Exatamente. Não é, gente. Não é. Porque, por exemplo, na igreja local, o apóstolo não tem uma maior autoridade que o pastor, sabia? Porque quem cuida das ovelhas? Quem é que está sangrando pela ovelha? Quem é que está todo dia acompanhando? Quem é que sabe o caso da ovelha? Quem é que recebeu a ovelha estraçalhada por um lobo e tratou e cuidou? Aí chega alguém, não, eu sou apóstolo, agora eu que vou. Não, gente, a autoridade é estabelecida por aquele que criou o vínculo, que fez a aliança, que derramou. Gente, não é cargo eclesiástico. Desculpa, que agora deu até coceira. E pastor... Amém? Tá bom. Vamos... Aí tá. Pode ir. Pronto, encerramos aqui. Não vai dar para continuar. Finalizando com o amor, né? Que fica a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. E ainda que eu desse tudo que eu tenho, se eu não tivesse amor, nada seria. É isso aí, Deno. É isso aí. É um mantra, né? Amém? Deus abençoe. É isso, então, pastora Leninha? É isso. Tinha até um vídeo para passar para a gente poder dar uma aquecida na aula, velho. Depois eu vou te mandar um vídeo. Eu gostaria que todo mundo visse para a gente trazer bastante questões pro Leroy. Acho que tem uma pergunta aí da Jéssica, não tem? Pode ficar à vontade, Jéssica. Quer dizer, a pastora Leninha, ela pode ficar à vontade? Pode. Boa. Para fazer a pergunta? Pode. Boa, Leroy. Não, no momento eu não tenho. Tá bom. Então, tudo bem. Então, da minha parte, encerrou, então. Se não há pergunta, podem dar continuidade a vocês, né? Vamos marcar, né, para continuar essa aula, né, Leroy? Em nome de Jesus. Pastor, eu já falei com o Isaac, dá para prorrogar. Se o Leroy conseguir a semana que vem, tudo bem. Eu acho ótimo, porque a gente continua na pegada, entendeu? Para não perder, né? Para não perder. Eu acho importante também, porque aí tem a questão também, né, acerca do Espírito Santo, explicar sobre os dons, né? E que é diferente dos frutos do Espírito, né? Pastor, e Leroy, eu vou mandar num grupo e eu quero que todo mundo veja e você vai trazer isso pra gente, tá? É pra aquecer mesmo, pegar fogo. Todo mundo aqui conhece o Leandro Carnal, ok? E aí ele fala, nessa semana ele postou sobre os dons do Espírito Santo. Isso é todo mundo, e a gente sabe que ele é ateu e muito inteligente. Então eu vou colocar lá e a gente vai jogar bomba pra você, pastor. Pra você, Leroy, pra você explicar. Você já viu? Não, fechou. E gente, se vocês quiserem, manda perguntas. E aí a gente faz essa aula
para fechar, finalizar de fato, respondendo as perguntas que vocês tiverem. Vamos junto. Me ajuda aí. Por exemplo, uma pergunta aqui que eu sei que todo mundo quer fazer e não tem coragem. Precisa ser batizado para ser batizado com o Espírito Santo? Duvido que ninguém queira fazer essa pergunta. Né? E aí? Não responde, Leroy. Tá bom. Mas não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Então. Uma boa pergunta. Mas a gente tem exemplo na Bíblia, não é para responder. Tá bom. É uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas querem fazer, mas ninguém faz. Então é legal fazer. São perguntas, gente. Vamos falar, gente. Isso que engrandece a nossa aula, enriquece. Amém. Aí você vê, Leroy, você consegue mais uma semana na terça que vem? Então é nóis. Terça que vem é que dia? Dia 17. Tá suave. Então, beleza. Porque aí o Isaac fica... Pastora, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Pastor Luiz, tudo bem? E aí, ó, vai ser... A fala de Leroy é enriquecimento para nós. Né? Ô, pastor, Vai ser legal que depois que a gente estudar sobre o Espírito Santo e o papel dele, já vem o pastor com a batalha espiritual, né? Então, por isso que é bom a gente entender bem acerca dos dons do Espírito, a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, para depois você já entendeu, Leroy? com Eu te mandei a grade, Isaac, né? com a batalha espiritual, né? Porque já vai ser bênção. Entendeu aí o que eu tô falando? Por isso que a gente vai ter que engolir você assim, ó. Espremer. Ah, filho. Desculpa aí, Leroy, mas olha... Tô pra servir, vambora. Obrigada. Né? Deus abençoe, viu? A sua disposição e a sua disponibilidade para estar ensinando a gente. Glória a Deus pela sua vida. Amém, pastora. Deus abençoe. Verdade, Deus abençoe mesmo, Leroy. Obrigado. Amém. A foto, pastora? Me ama, tá? Todo dia. Foto? Peraí, deixa eu tirar. É, porque as Tem minhas uma- nunca saem boas, ela fica brigando comigo, gente. Eu sempre vou falar isso. Ela só fala assim, pastora, pelo amor de Deus. Nasceu pra ser fotógrafa. Não, não dá. Só que não. Aqui tem um. Sorriam. Beleza, Foi? foi. Amém. Então, gente, glória a Deus. Deus abençoe o resto de noite de cada um. E terça-feira ansiosa para mais, porque eu quero mais, eu quero aprender mais, né? É bênção. Glória a Deus. Beijo, fique na paz. Não, beijo pastora, não, pastor. Orar, né? Pode falar. Pastora, poderia fazer uma pergunta? Lógico. Esse horário 8h30 é por disponibilidade de todos? Não poderia ser às 8? Por mim, se ninguém tiver objeção, Por mim também, não sei você aí, Leroy. Porque aí teria um tempinho maior, né? Teria 1h30, né? Ah, entendi. Ele queria fazer 1h30 de aula. Boa, aí, ó. Aí veio do aluno, hein? Aí, demanda de aluno. Demanda de aluno. Gostei. Da hora. Demanda de aluno. Como é que faz? por mim, tranquilo, gente. Fechou, 8 por mim horas. tudo bem. Todo mundo concorda com 8 horas? Eu concordo. Então, fechou. Semana que vem, 8 horas. Beleza. Fechou. Beleza? Obrigada, Leroy. Deus abençoe, Amém. irmão. Deus abençoe. Pastor, hora pra gente encerrar. Vai. Eu mesmo? Pode ser hora aí. Quem pra vai orar? encerrar. Eu? Pode. Amantíssimo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, por teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque nesse tempo que passamos juntos, podemos mergulhar em tua palavra e receber de ti a revelação de verdades eternas que tem o poder de transformar e conduzir nossas vidas ao centro da tua vontade. Faz de nós, ó Deus, homens, mulheres, cristãos, filhos de Deus, melhores do que temos sido. Para honra, louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém, galera. Deus Então, abençoe. beleza. Semana que vem 1h30 de aula, né, Até pastora? terça, 1h30 de aula, é nóis. Deus abençoe. Fechou. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigada, Leroy. Obrigada, gente. Tchau, Deus Paz. abençoe.
Obrigado.